L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Fala galera, meus anti-editors. Agora sim, tá muito melhor. Porra, sabe o que eu acabei de fazer? Eu não sabia onde eu tava no texto, não marquei direito aqui, mas eu marquei bem discretamente, na verdade. E aí eu voltei pra escutar o episódio anterior e a introdução tá com lo-fi e tá com a voz do Lula, né? Ninguém pra me avisar isso. Não tá certo isso não, tem que editar. É porque eu tive um problema se bem que fica legal, né? Mas ou padroniza tudo, toda a terceira temporada desse jeito, ou volta pro que é clássico, né? Eu tenho essas coisas obsessivas aí. Mas não tava ligado que tava rolando essa vinhetinha. Tive um problema no arquivo original de edição, que tinha a vinheta do Arthur, né? Pulinha. E não sei o que tá acontecendo agora, não sei onde vai estar. Vamos ver se eu consigo editar direito, né? Pra vocês verem o esmero que eu tenho com os meus próprios episódios, né? Eu gravo e mando bala, benza a Deus. Não escuto, não confiro, porra nenhuma. Bom, dito isso, vamos lá, fazer o feijão com arroz, né, cara? Como sempre. Não é cronômetro que eu abro. Faço isso toda semana, já faz 99 semanas. E eu esqueço como é que faz ainda. Em vez de abrir o despertador, eu abro o cronômetro aqui. Agora são 3 da tarde, então vamos até 3h20. Tô um pouco atrasado já pra sair de casa, mas... O que é o atraso, né? O que é o compromisso perto pra acabar com o juízo de Deus? Pra acabar com o juízo desse podcast tão alegre, né, cara? Tão nietzschiano. Tão jovial, como já diria o Nietzsche, né? E hoje a gente continua nessa história da mnemotécnica aí, né? No livro mais louco do mundo, que é o Genealogia da Moral, um livro que eu tô... Tem um ranço, mas é um dos livros mais legais, assim, que eu conheço. Então, vamos lá. A gente tá na página 192 e tá bem na meiuca, assim, do parágrafo, né? Que os órgãos, que é uma frasezinha bem solta. Que os órgãos sejam talhados nos sócios e que os fluxos escorram sobre ele, né? Sobre o próprio sócio. Diz Nietzsche, trata-se de dar uma memória ao homem, e o homem que se constituiu por uma faculdade ativa de esquecimento, por um recalcamento da memória biológica, deve arranjar uma outra memória que seja coletiva, uma memória de palavras e já não de coisas, uma memória de signos e não mais de efeitos. Esse aqui é um processo, uma leitura particularmente deleuziana do surgimento do tipo homem para o Nietzsche, né? O homem para o Nietzsche é um tipo de existência que em Zaratustra vai ser descrito como uma ponte entre o animal e o super-homem, aquilo que ainda precisa ser superado. De alguma forma, o tipo homem raramente é bem sucedido, assim. Por quê? Você vai me perguntar. Porque ele vem do animal, que é o macaco, que é um animal criminoso por natureza, o cérebro do macaco, né? E ele vem do animal que é desapercebido, mesmo os gregários, os comunitários, mas também os caçadores, ele é desapercebido dos signos, ele se liga, de alguma forma aqui, né, lendo assim, às coisas, ele se liga ao presente, ele se liga a um instante, a caça, né, a um certo nível de cooperação, que aí é interessante a gente pensar os limites etológicos do Nietzsche para pensar a definição de animal, né. Na verdade, toda a filosofia, como ela se apoia para explicar o homem, é a partir do animal, né? Tem que ter muito recurso, ciência também, do que não seriam os animais humanos, né? Eu acho isso um negócio meio especista, para dizer o mínimo, fora uma referência muito zoocentrada, assim. A gente ainda vai pensar nas plantas e nos fungos, assim, de maneira mais interessante para poder fazer outros paralelos. Mas enfim. Mas o que o Nietzsche fala é que há um salto, de repente, desse bicho, que ele ganha um negocinho básico que é consciência e memória. Quando o Deleuze está interpretando aqui, é um recalque da memória biológica, é quase como um recalque desses instintos, né? Que é a memória que a espécie dos animais dos outros animais que não são humanos, vai resolvendo tudo com isso, entendeu? E aí o homem não, o homem tem um recalque dessa memória biológica e ganha uma memória consciente, que é um trabalhão. Para quê? Para se comunicar com os outros, para dar ideia, para produzir comunidade, para poder dizer que
A igual a A, B igual a B, A diferente de B, e tipo, eu preciso cagar a tal hora, então por favor me dá licença para eu cagar em tal qual lugar, você não pode cagar aqui, esse tipo de coisa da vida comunitária, né? E para isso, ele é forjado no esquecimento, mas ele precisa, para viver em comunidade, de se apoiar muito nesses dois elementos, a memória e a consciência, que para Nietzsche são faculdades ou órgãos extremamente frágeis. O que é forte no homem, né? No homem pré-histórico, no homem dessa virada, assim, né? Saindo do animal? É o esquecimento, a força ativa do esquecimento, que é muito forte. Essa coisa de memória, de tradição, de memória, de sofrer de ressentimento, é uma coisa do homem moderno. Mas a gente vai ver aqui na frente que não é sem certas dores que essa memória é instalada. Essa coisa que a civilização, a modernidade, o homem branco europeu, né, que por onde a Europa se espalha sobre a Terra, né, como diz Nietzsche, ele se manifesta civilizadinho, ele se orgulha muito de ser civilizado, mas o Nietzsche é muito carrasco para dizer o quanto de violência e crueldade precisou e é necessário para manter essa memória. Bom, enfim. Deve arranjar uma outra memória que seja coletiva, né? Uma memória de palavras e já não de coisas, uma memória de signos e não mais de efeitos, né? E aí, pô, pro Nietzsche isso... Uma mensagem, alguma coisa aqui. E pro Nietzsche isso é muito doloroso, né? E aí ele vai falar que o homem é um animal normalmente adoecido, né? São raros os exemplos os espécimes de tipo homem que vão ser bem logrados, bem sucedidos nessa empreitada de ter uma consciência e de ter uma memória. Quem conseguir, parabéns. Aí eles são, pro Nietzsche, os nobres, né? Quem não conseguir, se vira. Sistema da crueldade, terrível alfabeto. Esta organização que traça signos no próprio corpo. Então, como é que faz essa memorinha, né? Como é que faz o homenzinho prometer esse tipo de homem? Muita porrada, muita crueldade, terrível alfabeto. Aspas, talvez nada exista de mais terrível e inquietante na pré-história do homem do que a sua mnemotécnica, ou seja, a técnica de fazer memória. Isso nunca ocorria sem suplícios, sem martírios, sacrifícios sangrentos, quando o homem julgava ser necessário criar uma memória para si. Os mais apavorantes holocaustos, os mais hediondos comprometimentos, as mutilações mais repugnantes, os mais cruéis rituais de todos os cultos religiosos. Isso nos leva a compreender o quão difícil é erigir na terra um povo de pensadores. Pô, é muito doido, né? O Nietzsche é tipo um Freud com mais. É tipo um Freud com mais antecipação e mais melodrama, assim. Gosto bastante. E aí tem uma notinha de rodapé aqui, Nietzsche, La Genealogie de la Morale. Aí esse 2 aqui é porque é a segunda dissertação. Aforismos 2 e 7, né? Porque o Genealogia da Moral é dividido em prólogo, dissertação 1, sobre os valores morais, né, nobres e o prólogo é sobre a genealogia, né, o que ele está fundamentando como genealogia, muito bom metodologicamente. A dissertação 1 é sobre os valores morais nobres e sacerdotais, e a casta nobre e sacerdotal. A dissertação 2 é só sobre a consciência e a má consciência, excelente dissertação. E a terceira dissertação é sobre o ideal ascético, né, que domina a má consciência e o ressentimento para orquestrar e organizar o rebanho. Nota do tradutor. Os 3 segmentos dessa referência encontram-se no aforismo 3 da segunda dissertação. Então, tipo assim, eles botaram aqui, né, o Deleuze e o Guattari botaram do 2 ao 7, assim, como se ninguém fosse ver. Aí o Orlandi foi lá e viu que, na verdade, tudo isso está só no aforismo 3 da segunda dissertação. Eis como aparece na tradução brasileira já referida. Talvez nada exista de mais terrível e inquietante na pré-história do homem do que a sua mnemotécnica. Jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício quando o homem sentiu necessidade de criar em si uma memória. Os mais horrendos sacrifícios e penhores, entre eles o sacrifício dos primogênitos, as mais repugnantes mutilações, as castrações, por exemplo, os mais cruéis rituais de todos os cultos religiosos. Todas as religiões são, no seu nível mais profundo, sistema de crueldade. Tudo isso tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso auxiliar da mnemotécnica. Mas basta lançar os olhos às nossas antigas legislações penais para compreender o quanto custa nesse mundo criar um povo de pensadores. É interessante, né? Porque o Deleuze dá umas suprimidas aqui propositais, que é a minha teoria de que o Deleuze ele é mais nietzschiano que o Nietzsche, né? O Nietzsche também vai citar as pessoas e fica inventando citação. Muito conveniente, não é? E aí o Deleuze talvez seja mais nietzschiano que o próprio Nietzsche, né? Fazendo isso com o bigodudo, mas
Não sei porque ele não queria botar a questão de castração e legislação aqui, né? Mas deixa abaixo, deixa abaixo. Porra. A gente cresce pra se desapontar com os ídolos franceses, né, cara? Foda. Ué, nada mais inútil que um órgão. Esse pulmão aqui tá inútil pra caralho. Bora lá. A crueldade nada tem a ver com uma violência qualquer, ou com uma violência natural. Pro Nietzsche tem. Mas deixa abaixo. Com que se explicaria a história do homem? Ela é o movimento da cultura que se opera nos corpos e neles se inscreve, cultivando-os. Porque esse movimento dos sócios mesmo, né? Não é uma natureza humana que é violenta e tal, pelo menos na ideia do Deleuze aqui, do Guattari, mas de alguma forma interpretar o Nietzsche que a violência vem do amansamento, do adestramento, do processo civilizatório do homem. Fazer o homem ser um bicho capaz de fazer promessas, de viver comunitariamente, né? Aqui é estranho, porque eles vão botar na cultura, tá? Mas que o Nietzsche está falando dos primórdios humanos, né? A mesma coisa que botar só na civilização. Porque eu tenho batido muita cabeça com isso, como o Nietzsche parece, ao mesmo tempo, fazer uma genial genealogia dos valores modernos, né, do homem europeu, da época dele, mas por outro lado parece que ele tenta fazer uma história generalista, né, do homem em comunidade, assim, só consegue pensar um tipo de comunidade bem bosta, assim, né, enfim. É isso que significa crueldade. Essa cultura não é o movimento da ideologia, ao contrário, é a força que ela põe à produção do desejo. E inversamente, é a força que ela põe a produção no desejo. E inversamente, é a força que ela insere o desejo na produção e reproduções sociais. Tem que fazer isso correr nos sócios, né? Com efeito, até a morte, o castigo e o suplício são desejados e são produções. Conferir a história do fatalismo. Beleza. Faz dos homens e dos seus órgãos peças e engrenagens da máquina social. O signo é posição de desejo, ponto e vírgula, mas os primeiros signos são signos territoriais que fincam suas bandeiras nos corpos. E se quisermos chamar escrita, entre aspas, a essa inscrição em plena carne, então é preciso dizer com efeito que a palavra falada supõe a escrita, e que é esse sistema cruel de signos inscritos que leva o homem a ser capaz de linguagem. Ele dá uma memória das palavras. Aqui deve ter alguma discussão aí, né, interessante sobre escrita e sobre fala, e eles fazem mais uma vez, porque o hobby do francês é fazer inversão, né? E aí quando os franceses se juntam, eles fazem inversão da inversão da inversão. Então normalmente entende-se que a fala vem antes da escrita, né? Você tem o processo de fala, os processos de comunicação. Aqui eles estão falando o contrário, né? Primeiro há a inscrição, primeiro há uma escrita. A mnemotécnica, ela é uma redação de certa memória no corpo, né? Através de uma escrita, recorrência escrita no próprio corpo, através do castigo. As marcas que ficam, as marcas correspondências que ficam, né? Para cada infração, que não é bem infração, mas cada dívida de alguma forma, né? Que deve ser castigada. Então eles estão de sacanagem que primeiro se inscreve no corpo, primeiro o sócio se inscreve, e porque o sócio se inscreve e força a inscrição do desejo é que é a palavra falada, né? Primeiro a escrita, depois a palavra. E aqui tem uma frase bonita, né? O signo é posição de desejo, né? Porque antes eles estão aqui, né? Lá anteriormente, para entender Deleuze, né? Mais o Deleuze do que o Guattari, talvez em certo ponto, uma memória de signos e não mais de efeitos, na página anterior. Então, signo é posição de desejo. É centrada no desejo, né? Humano. Mas os primeiros signos são signos territoriais que fincam suas bandeiras nos corpos. E se quisermos chamar escrita essa inscrição em plena carne, então é preciso dizer com efeito que a palavra falada supõe escrita. E que é este sistema cruel dos signos inscritos que leva o homem a ser capaz da linguagem e lhe dá uma memória de palavras. Sobre essa discussão do homem e da palavra, né, do tipo homem e da palavra, vale muito o aforismo 354 da Gaia Ciência, onde Nietzsche resume, né, o que ele entende como esse processo de comunicação, de linguagem, de produção da linguagem a partir da produção do rebanho, a partir da debilidade biológica do homem. Esse apoio na consciência é um aforismo muito grande, né, toca vários assuntos.
e como há um certo desdém nietzschiano com relação à palavra, que a palavra ela diz sempre do que é mais comum, do que é mais ordinário, do que é mais comunicável, do que é mais mediano, né? E que, entretanto, porém, contudo, todavia, tal como a consciência, existem aqueles bons frutos que ainda há de se colher com as palavras, aqueles que sabem produzir um estilo com a palavra. Esse é um desafio, né? Um desafio clínico, um desafio interessante pra gente. Como fugir do mediano das palavras. E aí, bicho, a gente já tá pulando, né? Olha só quanto material. O meu eu obsessivo ficou muito feliz, olha só quanto que a gente já leu. Esse capítulo 3, da 185 até 193. Parabéns, foram 8 páginas, parece ser muito, né? Mas estamos numa outra sessão. 2.3.2, a máquina territorial primitiva. Então a gente está saindo, deixando, despedindo-nos de 3.1, sócios inscritor. Resumiu, todo mundo entendeu o que é o sócios inscritor, né? Agora a gente vai para a máquina territorial primitiva. Vamos ver de qual é. 3.2.1, o corpo plano da Terra. Tópico delicado, tópico tão delicado, tópico difícil mesmo, que a gente vai falar de território. Uma noção muito importante que muda. Sei disso porque dia desse eu abri esse negócio aqui para tentar entender o negócio do território no antiédipo. E muda, né? Do antiédipo para o platoso muda bastante coisa. O corpo sem órgãos também muda bastante. Mas vamos lá. 3.2.1, o corpo plano da Terra. A noção de territorialidade só é ambígua aparentemente. Essa porra. No lápis. Achei. Territorialidade. Eu acho que eu entendi a noção de território, de reterritorialização, de territorialização de reais, mas acho. Então vamos ver se isso vai à prova. Daqui pra frente essa porra vai ficar voltando. Só é ambíguo aparentemente. Com efeito, se a entendemos como um princípio de residência ou de repartição geográfica, é evidente que a máquina social primitiva não é territorial. Então aqui isso é muito importante, galera. Galera que trabalha com SUS, galera que trabalha com Humaniza SUS, galera que trabalha com segurança pública, que não sei o que, o território. Não é o território, não é o meu cuidado, vocês vão ficar usando essa porra de palavra território, torto direito. Não é desse território que estão falando. Pelo menos Deleuze e Guattari, ó. Com efeito, se entendemos território, territorialidade, como um princípio de residência, uma coisa sedentária, uma coisa estática e parada, ou de repartição geográfica, de tal borda do rio até aquela árvore, aquele leubá ali é o território, Simba, tudo que o sol toca é seu. Isso aí não é territorial. Se você assistir Rei Leão, é despótico. Lembra disso. Provinha de antiédipo, você vai lembrar disso. Se viu o Rei Leão, é despótico, não é primitivo. É evidente que a máquina social primitiva não é territorial, né? Só o será o aparelho de Estado que, segundo a fórmula de Engels, vai sim, chique, aspas, vai tio Engels, financiador aí, mecena de Marx, subdivide não o povo, mas o território, e substitui a organização gentílica por uma organização geográfica. Aqui, né, tem uma parte que eu estou entendendo assim, né, o Engels está falando, subdivide não o povo, mas o território, independente de quem pertença, quem faz parte, mas que quem compõe, né, quando o dia desses, quando eu estava conversando sobre demarcação da terra e indígena no Brasil, né, e aí em algum lugar eu vi, agora não vou lembrar, que eu achei interessante esse enunciado, que certas organizações indígenas estão falando, não, vocês estão falando assim, que a terra é dos indígenas, não é, nós somos a terra. Não existe isso. A terra não é nossa, a terra não é de ninguém, porra. Que pira é essa? Nós somos a terra. E se nós somos a terra, a ela pertencemos, a ela estamos. Então, está aqui, não é uma noção de residência. Lá onde o indígena mora, por que não tira ele? Está aqui e bota para lá. Eu vejo por isso, é todo um outro cosmo no sentido de não há essa distinção territorial geográfica, ou ainda do aparelho de Estado, que faz essa segmentação não do povo. Um povo aqui não precisa entender, tipo, uma linhagem, mas o povo como também modo de produção e de utilização de um território, de um tempo, né? De uma participação, composição de um território e de uma temporalidade. Então, quem faz essa divisão por território, por área geográfica, né? Por metragem, e não por povo e por territorialidade, é o Estado, é o aparelho do Estado. Né? Que a gente vai ver em seguida nos bárbaros, como fala?
no trem despótico. Trem. Por isso não é mais uma organização gentílica, né, ou de parentesco, mas uma organização geográfica. Porém, mesmo onde o parentesco parece ter importância maior do que a terra, não é difícil mostrar a importância dos laços locais. Mesmo onde o parentesco parece ter importância maior do que a terra, não é difícil mostrar a importância dos locais. É que a máquina primitiva subdivide o povo, mas o faz sobre uma terra indivisível, onde se inscrevem as relações conectivas, disjuntivas e conjuntivas de cada segmento com os outros. Por exemplo, a coexistência ou complementaridade que há entre o chefe de segmento e o protetor da terra. Então esse trecho é importante na leitura de quem vai estudar antropologia, né, quem vai tomar o antiético como início do estudo de uma antropologia pós-estruturalista. Né? Ó, a máquina primitiva subdivide o povo, ou seja, existe já na máquina primitiva uma coisa que eles vão trabalhar no Platôs, que é a ideia de segmentaridade, mas uma segmentaridade extremamente, aí que eu não lembro se é maleável, agora eu não lembro como é que eles falam lá no Micropolítica e Segmentaridade, então acompanha lá. Mas há uma subdivisão sim, tem caçadores, tem coletores, tem quem vai fazer o arco, quem vai fazer o cesto, homens e mulheres, né? A Rita Segato vai trabalhar muito essa dimensão de que está na pré-história do homem uma certa divisão do gênero, né? Que não é a mesma que a nossa, mas tem uma subdivisão, mas que é dentro de uma totalidade que não coloca em comparação os termos a partir, por exemplo, do termo homem, homem adulto. É como se nas sociedades modernas, e isso vai ser muito trabalhado no Mil Platôs, a partir da ideia de maior, tudo fosse parametrado a partir do homem adulto, branco, heterossexual. E você se aproxima ou se distancia desse marcador, né? Rico, né? Tem uma questão de classe também. Não que eles coloquem, né? Mas eles falam homem branco, adulto, heterossexual. A imagem de Cristo, né? O Cristo da europeu. E isso tem um certo binarismo ontológico, não se é homem, se é outra coisa. Ah, mas se você não é homem, mulher, o que você é? Você é travesti? Onde é que você se coloca nisso? E vão ficar te cobrando esse tipo de coisa. Nas sociedades primitivas, né, entendidas como territoriais primitivas, o que é uma aposta tanto da Deleuze e Guattari quanto da Rita Segato e provavelmente outros autores aí, é que há um dualismo ontológico, mas que há um respeito, um reconhecimento ontológico da totalidade do outro e uma certa independência, porque fazem parte do todo, ou seja, fazem parte, compõem o território, né? Mas segundo o texto, subdivide o povo, mas o faz sobre uma terra indivisível. Como eu falei, aquele enunciado é muito bom, né? Não é que nós somos donos da terra, que aí você pode começar a dividir. Mas quando todos somos a terra, não há essa divisão. A terra é indivisível, onde se inscrevem as relações conectivas, disjuntivas e conjuntivas de cada segmento com os outros. Eles vão ter relações diferentes, conectivas, disjuntivas e de consumo, mas não é comparativa, né? Ou seja, não são usos inapropriados ou usos, eu sempre esqueço, os usos ruins da síntese, né, que eles colocam lá, eu esqueci o nome desse tipo de uso, mas eu sempre esqueço. Enfim, por exemplo, a coexistência, a complementaridade que há entre o chefe do segmento e o protetor da terra. E a gente encerra por aqui, porque o alarme já tocou. Hoje são 9/3. Agora eu anotei certinho aqui. E se tudo der certo, semana que vem a gente volta lá de Porto Alegre. Vou tentar acertar a vinheta agora. Muito bacana, né? Pô, tô ficando feliz aqui com essa... Vou confessar que agora eu fiquei feliz, hein? Nadei no Nietzsche. Tô tentando ir nesse nosso território. Vamos que vamos. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.